Jay-Z and Puffy wanted Biggie killed. Bottom line. Even had the personal call to find out, hey man, how can we sweep this under the rug? We can't sweep it under the rug, man. It's done. It's a done deal. Well, they said he died from that pneumonia. You know, just like Kim, just like Brittany Murphy. That pneumonia ain't no joke. Nick's brother, Aaron Carter. A lot of people keep forgetting Aaron Carter was begging for help, and then he was gone, and they said he took his own life, just like they're saying about Liam Payne. Why doesn't anyone want to see the same thing happen over and over and over again? Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre novas atualizações e teorias macabras do caso Diddy. Vamos lembrar que a gente separou esse vídeo em basicamente duas grandes partes. A primeira são fatos confirmados que já tivemos de atualizações do caso Diddy. Muita coisa aconteceu nesse último mês e a gente vai falar algumas coisas, notícias que saíram recentemente, como o fato que ele pode estar chantageando pessoas dentro da cadeia para ter mais tempo de ligação, o Diddy no caso, então a gente vai contar tudo pra vocês, mas depois a gente vai entrar no reino mais especulativo do vídeo, porque muitas coisas foram levantadas nesses últimos tempos também, envolvendo até o falecimento do Liam Payne, o falecimento do Aaron Carter. A gente já fez vídeos dessas duas pessoas aqui no canal, então é um assunto que vocês aqui se interessam também, e a gente vai contar tudo isso pra vocês, mas só pra já ficar na mente que algumas partes a gente vai falar e são especulações, tá bom? Importantíssimo, Sempre galera. bom, importante, porque a gente faz o quê? Por que a gente faz esses vídeos? Porque muitas notícias já são jogadas, a gente coloca tudo condensado pra vocês num vídeo, pra vocês entenderem. Ah, esse aqui já aconteceu, esse aqui a galera tá comentando, porque é isso, nesse caso vai ser influenciado pela opinião pública, ele vai ser comentado publicamente. Então, a gente tá aqui só pra fornecer de forma mais fácil um resumão pra vocês. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, rumo ao 500k. Sim, gente, vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. Se vocês ficam só aqui, vocês perdem muita coisa, tá, galera? Então vai seguir. Lá nas redes sociais é onde a gente faz enquete pros próximos vídeos, coloca problemas pra vocês resolverem pra gente, faz spoiler dos vídeos. Exatamente. Então se você tá nas redes sociais, você já tá sabendo de muita coisa antes aqui do YouTube, tá, gente? Então bora lá. Nessa primeira parte do vídeo, gente, a gente vai trazer as atualizações dos fatos pra vocês. O que tá acontecendo aqui? O que as pessoas estão vindo dizer? Quais são as notícias que estão rolando sobre o caso Diddy na mídia? Bom, primeiramente, o TMZ fez um documentário agora recentemente falando sobre The Downfall of Diddy, a queda do Diddy. E várias pessoas foram chamadas para dar seus depoimentos e uma dessas pessoas foi o rapper Ray J. A gente já falou sobre o Ray J aqui algumas vezes, ele inclusive foi o rapper que estava com a Kim Kardashian naquela sextape que foi vazada, ninguém sabe. Enfim. Infâmia sextape de Kim Kardashian. Sextape, né, gente? O Ray J foi amigo do Diddy durante muito tempo, né? Ele teve uma relação com o Diddy e agora ele está vindo a público para dizer algumas coisas sobre esse caso. E uma das coisas que ele diz e ele afirma que está acontecendo é que várias celebridades aí que estão envolvidas no caso estão pagando para silenciar testemunhas e vítimas para que seus nomes não saiam no processo. Ele disse o seguinte: eu estou ouvindo falar de artistas que estão pagando as vítimas para manter seus nomes fora disso. O que eu sei é que as pessoas fazem acordos para silenciar vítimas o tempo todo. Para quem vive fora desse mundo, alguém tem uma verdade, outro paga para manter essa verdade oculta. E quem recebe o dinheiro precisa decidir se isso compensa. Ver uma mentira ser mantida. Ele está basicamente dizendo que tem muitos nomes aí para sair, mas que talvez não saiam porque está rolando essa chantagem, essa manipulação por trás dos panos. Gente, vai ter que rolar, porque assim, esse escândalo pode acabar com Hollywood mesmo, assim, tipo, muita gente que a gente não faz nem ideia que pode estar envolvida nessas coisas. Então agora vai começar o controle de danos por parte de todas as equipes dessas pessoas que podem estar implicadas, entendeu? Isso é lógico, na verdade, assim. É interessante ouvir do Ray J, porque ele é uma pessoa que tem, assim, dedo em muitas polêmicas, né? Ele tem treta aí com a família Kardashian, ele namorou a Kim, ele é irmão da Brandy, ele é o namorado que encontrou a Whitney Houston sem vida no quarto de hotel. Então assim, eu não confio muito no Ray J como pessoa, eu acho que ele é uma pessoa que é tão ruim quanto esses caras, mas dizer que pelo menos ele não sabe do que ele tá falando, a gente não pode falar. Exato, que ele tem um ponto aqui? É. Dizer que ele não tem um ponto, que ele não tem conexão com esses caras, que ele não sabe do que ele tá falando, a gente não pode falar, né? Se ele ouviu falar alguma coisa, a gente pode dar um pouco de crédito pro que ele tá falando. É porque, tipo assim, gente, 90% das pessoas de Hollywood, principalmente que sabem muito sobre esse caso, também viram muitas coisas, ouviram muitas coisas, e não são as pessoas com as bússolas morais mais apontando pro norte que existem no mundo. Só que a gente não vai poder deixar de ouvir, porque a maioria dessas vítimas passaram na mão desses predadores, e passaram na mão dessas pessoas que sabiam desses crimes, mas não fizeram muita coisa
coisa. Então, assim, descreditar o que uma pessoa tá falando só porque ela não é moralmente boa, só porque ela é moralmente questionável, seria um detrimento pra esse caso também, percebe? Porque, tipo, não é que tem um tanto de santo que tá sabendo desse caso. A maioria das pessoas que sabem desse caso também não são muito boas pra começo de conversa. Então, a gente anula isso. Então, assim, olhar como é que a pessoa é na vida pessoal, a índole e tal, a gente anula e leva em consideração só o que ela tá falando sobre o caso, porque ela deve estar sabendo alguma coisa mesmo, porque todo mundo sabe. Exato. Outra coisa que a galera tá dizendo que tá acontecendo dessa vez com o próprio Diddy dentro da cadeia é que ele estaria, tipo assim, comprando dos presos e companheiros de cela dele tempo de telefone que essa galera tem pra poder fazer ligações pra fora da prisão e chantagear mais vítimas, mais testemunhas, também pra que essas pessoas não falem nada sobre o caso. Essa é a atualização mais recente sobre o comportamento do Diddy na cadeia, mostrando que, tipo assim, realmente não tem solução pra esse homem. Não tem solução. Realmente ele não tá arrependido. Não. Ele não tá querendo pagar pelo que ele fez. Não. Ele realmente ainda tá tentando se safar e da forma mais criminosa possível. Ele tá chantageando e coagindo os outros presos pra dar mais tempo de ligação pra ele continuar chantageando gente aqui fora, provavelmente falando barbaridades e cometendo ainda mais crimes, entendeu? Exato. O que as matérias estão dizendo é o seguinte, ó. Ele fez esforços persistentes pra contatar potenciais testemunhas, incluindo vítimas de abuso, que poderiam dar um depoimento poderoso contra ele. Basicamente dizendo que ele tem usado números de outros detentos também pra se comunicar com essas pessoas. E também provavelmente com ajudantes dele aqui fora, né? Porque o tempo dessa galera lá pra também falar com a equipe que tá defendendo ele é restrito, então ali ele mexe todos os pauzinhos, né? Tá descobrindo mais coisas e ele achou desse jeito. E essas pessoas provavelmente não vão dizer não porque ele é um homem perigosíssimo, também vão aceitar o dinheiro, porque os presos vivem sem dignidade nenhuma, né? Então óbvio que ele vai dar um tempo de telefone dele pro Diddy. E ainda falam que, tipo assim, ó, a ligação fornece a clara conclusão de que o objetivo do réu é chantagear vítimas e testemunhas ou para obter o silêncio ou para dar um depoimento que ajude em sua defesa. Basicamente é isso que se trata essa primeira parte do vídeo. Tipo assim, a gente vê como algumas celebridades, né, segundo o Ray J, estão tentando manipular testemunhas aqui fora e o próprio Diddy dentro da prisão está tentando fazer isso de forma, assim, totalmente criminosa. É tipo assim, o que eu acho que eles devem estar fazendo agora, eu acho que o Diddy já sabe que muito dificilmente ele não vai pegar alguma sentença na prisão. O que eles estão fazendo é tentar conter danos. Eles vão cair menos pessoas possíveis pra continuar esses esquemas, porque esse esquema, gente, não é só porque o Diddy também é um nojento, sociopata, taradão. Ele também ganha dinheiro com isso. Tipo assim, se ele for preso, o nosso free coffers tem que continuar de alguma forma. É um sistema que beneficia muita gente, como muitos já disseram. Isso não começou com o Diddy, ele só continuou o legado que outras pessoas já faziam antes. Então outras pessoas têm que continuar isso, porque muitas pessoas se beneficiam financeiramente dessas free coffers, de todos esses crimes que acontecem. Então é triste. Podem mudar o tipo de local, até mesmo como que os free coffers vão ser feitos, a periodicidade, mas acabar, acho difícil, porque é uma máquina cheia de óleo, sabe? E ela tá andando direitinho a todo vapor há 50 anos. É bem complicado. E agora a gente vai entrar, obviamente, nas novas atualizações, que algumas são fatos, mas que aí já entra também no reino especulativo, porque muita coisa aconteceu. E a gente vai usar algumas entrevistas de pessoas que conhecem da Trindade do Mal. Agora, gente, vamos começar falando sobre o Uncle Ron? Eu acho que a gente tem que falar. A gente falou em alguns vídeos sobre o casamento da Beyoncé com Jay-Z possivelmente ser um casamento abusivo. E o Uncle Ron era conhecido por ser guarda-costas e é uma pessoa que já prestou serviços ao casal. E ele foi a pessoa, inclusive, que colocou aí na grande mídia com seu depoimento, já que ele mantinha suas redes sociais, pra falar de algumas vivências dele como guarda-costas na indústria, de que a Beyoncé vivia medicada e possivelmente sob o efeito de substâncias, principalmente por parte do Jay-Z, pra controlá-la. A gente já colocou esse vídeo aqui, mas só pra vocês relembrarem. Beyoncé and Jay-Z will do anything to destroy anyone who speaks out against them. Your relationship was a business relationship, financial. Probably nobody knows, but I'll say it, man. Yeah, Beyonce's on drugs. She's been on them for a long time. And you keep her that way. Então, assim, o Uncle Ron, ele é um cara que já vem falando há mais de um ano sobre algumas das coisas controversas na mídia. Ele já vem falando algumas coisas aí que deixou a galera com um pezinho atrás sobre a indústria. Ele já vem expondo isso no seu TikTok já tem um tempo já. O interessante do Uncle Ron, por exemplo, é que ele ganhou muita fama, assim como a Jaguar Wright.
Por quê? Não é porque todo mundo tem certeza absoluta de que tudo que eles falam é 100% verdade. Mas é porque fica muito difícil de você também sufocar a força que a pessoa tá ganhando na internet quando ela tá falando de coisas há 1, 2, 3, no caso da Jagorati, 4 anos atrás, pelo menos tão veementemente igual ela tem falado agora, e tá a maioria dessas coisas realmente acontecendo. O Uncle Ron já previa a queda de metade de Hollywood, a queda do Diddy, antes mesmo dessas coisas acontecerem. Logo quando a casa dele foi invadida pela primeira vez, ele já deu aí, ó, muita coisa pra galera na internet. Então fica difícil da galera não acreditar em algumas coisas, sendo que muito do que a galera falou antes, sendo que eles nem tinham contato com a polícia, era verdade. Exato. Então vamos ver aqui um vídeo que o Uncle Ron fez em março desse ano pra falar o que ele achava que ia acontecer no resto do ano. Hey, this is everybody's Uncle Ron, and let me tell you this. Within the next couple of months, a whole lot of new stuff is going to surface. A whole lot of new names are going to come up that you guys were not aware of, including the bodyguards who were involved. You have to remember the personal assistants who were involved, who saw things. There were things that Jennifer Lopez saw that she may be even called upon because a lot of stuff was tried to be swept under the rug, and unfortunately they saw things. So it's going to all come forward. Even had the personal call to find out, hey man, how can we sweep this under the rug? We can't sweep it under the rug, man. It's done. It's a done deal. And I will refuse to withdraw from my statements. So the things that will happen, they're definitely going to happen. And look forward to it because Uncle Ron told you so. I told you over a year ago that some of this stuff happened. Now, I'm telling you again. É muito louco. Que tipo assim, gente, tantos nomes aconteceram de serem linkados nessas coisas, mesmo que de forma conspiracionista esse ano. Realmente muitas pessoas caíram, muitas pessoas foram implicadas. Como é que as pessoas ainda não acreditam? Elas acham Jennifer Lopez. Eles acham de verdade que esse tipo de crime só consegue acontecer com uma pessoa, sabe, segurando ali o barco e sem ajuda, e que ninguém fazia ideia. E é aí que entra a parte macabra dessa história do Uncle Ron, porque a gente já tinha falado sobre o Uncle Ron aqui, mas a atualização dele é que ele faleceu. Mais recentemente, ele acabou de falecer agora em setembro. Como é que a gente ficou sabendo disso? A esposa dele postou nas redes sociais do Uncle Ron que infelizmente ele tinha partido de pneumonia. É isso aí, pneumonia. Se você assiste a Trindade do Mal, né, a playlist que a gente tem aqui, que a gente tá produzindo vídeos desde março, igual o Uncle Ron, muitas pessoas que se opuseram à Trindade do Mal de alguma forma apareceram doentes de pneumonia e mortas. Exatamente, tipo assim, e ele era um homem de 59 anos, saudável. Não tô falando que a gente não morre de pneumonia, gente. Muita gente morre de pneumonia. Muita gente morre de pneumonia. Não é isso. Tá falando só sobre... Só apontando a coincidência do tanto de pessoa que se opuseram a esses criminosos ao longo dos anos e que morreram de pneumonia. Coincidentemente, né? Nossa, interessante, né? Interessante. Obviamente, uma das pessoas também que veio falar muito sobre esse caso agora, por causa principalmente de toda a repercussão que Jaguar Wright teve na internet nesses últimos anos, é um homem chamado Dee Haven, que era um colaborador direto do Jay-Z. O Dee Haven, gente, é um cara que conhecia o Jay-Z, muito antes do Jay-Z ser famoso. Eles eram amigos lá no início dos anos 90, eles faziam coisas juntos, eles tinham, tipo assim, acordos e negócios juntos. Da época de Dame Dash. Da época de Dame Dash, entendeu? Era Dee Haven, Dame Dash, Jay-Z, era tipo assim, uma galerinha que eles eram muito amigos mesmo. E rolou algumas coisas na época, eles estavam fazendo, tipo assim, tentando manter o negócio deles sustentável, e acabou que eles entraram num problema com a justiça muito grande na época. E o Dee Haven precisou muito da ajuda do Jay-Z naquela época, e o Jay-Z fez o quê? Nada. É o que o Jay-Z faz de melhor, assim. Abandonou ele e foi embora. Acontece alguma coisa com os brothers, é isso. Historicamente falando, é um homem que a gente não sabe como é que ele é dentro da casa dele, mas historicamente falando, com os amigos dele de negócios, pontes sendo queimadas o tempo todo, né? É um cara que a gente vê que tá sempre puxando o tapetinho, assim, de outras pessoas que estão do lado dele. É desassociação de grandes amigos a torto e a direito, né? Exato. E o Dee Haven não conta só a história dele, né? Com isso, ele fala também sobre a traição com o Kanye West e com o Dame Dash. Então, tipo assim, ele já fez isso com várias pessoas. Look at me in my face, right? During my trial, look at me in my face telling me, yo, don't worry about it, bro. I got you. And I never see him again. He could cheer you on and this and that, and the whole time, he could be learning from your mistakes. He could be building his shit. He hurt, bro. He hurt. Kanye hurt
because they looking at him like there was so much trust there. And like I said, when they needed him most, Jay not there. And that's the betrayal part. O D-Raven também foi perguntado sobre o casamento, o que ele acha sobre o casamento da Beyoncé com Jay-Z, e falou aquela coisa bem padrão, assim, que todo mundo pensa, assim, pelo menos eu pensava, que é tipo, é mais negócios do que tudo. What are your thoughts on his marriage? Do you feel like that was love, maybe? Or do you feel like that was maybe a meticulous move for his success? I don't know too much about the entertainment side. I just think that was the best match for the entertainment. Any man? Isso aí eu gostaria de abrir um parênteses pra minha opinião, porque eu acho assim, as pessoas, elas podem ser também, tipo, duas coisas podem ser verdade. As coisas podem acontecer mais por um viés profissional a princípio, mas eu não acredito muito em Natália, a não ser que seja uma pessoa realmente que, nossa senhora, muito, 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 muito ruim, que consiga ficar 20 anos com outra sem sentir nada. Sinceramente. Que o Jay-Z e a Beyoncé se amam, eu não duvido em nada. Exatamente, gente, uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Duas coisas podem ser verdade. Você pode estar casado com uma pessoa abusiva e ainda assim amá-la. Exatamente, que eu acredito também que seja o caso. Muitas pessoas conhecem também homens abusivos, por exemplo, que você conta relatos assim, cara, ele era muito ruim pra minha mãe largou dele, mas ele era pelo menos um pai presente pra mim. Duas coisas podem ser verdades na vida. E isso que eu acho que nós, como pessoas, às vezes tentamos entender, porque é difícil pra gente entender, tipo, como é que uma pessoa que pode fazer bem pode fazer mal. Mas eu ouvi uma psiquiatra falando, uma psicóloga falando isso uma vez, e eu acho que é muito maravilhoso. Tipo, duas coisas podem ser verdade e tá tudo bem a gente aceitar isso. A multiformidade das coisas. Então, mas o D-Raven deu a opinião dele. A opinião de uma pessoa que eu conheci, o Jay-Z, na mocidade, não convive com ele mais, mas que tem suas mágoas também. E tá tudo certo. Só que isso não muda o fato que o Jay-Z tem um histórico de tretar com todos os amigos. De alguma forma, e é sempre a mesma história da pessoa do outro lado do Jay-Z. Precisei dele e ele não tava ali, sabe? Quando a gente olha pro Uncle Ronnie, a morte do Uncle Ronnie, tudo isso envolvido, a Jaguar Wright também veio falar sobre isso, também veio comentar sobre a morte do Uncle Ron, porque uma coisa que é muito esquisita, gente, é que pouco antes dele falecer, ele tinha postado um vídeo também nas suas redes sociais, fazendo uma ligação ali com o Diddy, o Jay-Z e a morte do Big, dizendo que os dois teriam alguma ligação com o falecimento dele. E que os dois tinham pele no jogo, tipo assim, seria de interesse de ambos. Jay-Z and Puffy wanted Biggie killed. Bottom line. You don't have to believe me, believe the facts. Here's a man that wanted to leave Bad Boy. He wanted to do his own thing. He mentioned several times how he was tired of being used and abused, that he was bigger than Bad Boy itself. Jay-Z wanted him out of the industry, period, so he could take over and be the biggest hip-hop artist around. And I wonder who's the biggest hip-hop artist today. Que o Uncle Ron falou aí, como vocês viram, é isso. Tipo, o Jay-Z queria ser o rapper número 1. E, obviamente, na sombra do Big, ninguém seria, principalmente na Costa Leste. E o Big queria já a emancipação dele da Bad Boy Records. Era algo que estava sendo até noticiado na época. E que o Diddy simplesmente não ia deixar. E antes de vocês falarem qualquer coisa também sobre a Jaguar Wright... Ai, meninas, vocês estão usando a Jaguar Wright como fonte. Primeiramente, não. Ela não é fonte de fatos, primeiramente, não. São apenas especulações. A gente sempre frisa aqui que a gente tá trazendo coisas pra nós especularmos, pra nós criarmos nossas teorias, porque nada disso, nessa parte do vídeo agora, é fato. Mas a gente tem que levar em consideração que a Jaguar Wright vem falando essas coisas tem muito tempo e que ela veio desse meio e ela tá querendo ou não dando e abrindo espaço pra pessoas virem também falar suas próprias verdades. Exatamente. Tipo assim, a Jaguar Wright é uma pessoa aí que deu momentos icônicos na cultura pop nesse ano aí, dando os fechos dela, as maluquices dela. Só que assim, ela conquistou de todas as pessoas da indústria que já sofreram algum tipo de blacklist. Ela foi a única que conseguiu gritar aos quatro ventos a ponto de chegar em jornais, a ponto de ser processada, a ponto de incomodar, a ponto de não incomodar, mas ela se tornou um nome muito grande, que contrasta com tudo que tá acontecendo envolvendo Trindade do Mal e afins. Ela pode ter incorrido em mentiras? Obviamente, a gente não tem como provar e nem estamos aqui pra investigar porque não somos a polícia. Exato. Ela pode ter ouvido de terceiros que ela confiava, mas na verdade não eram verdade as coisas que eles estavam falando pra ela e ela acreditou? Sim. Obviamente. Mas isso não muda o fato de que A, ela conhece as pessoas e que B, ela falou muita coisa que de fato se concretizou. Igual o Ray J. Duas coisas podem ser verdade. É importante a gente lembrar disso, entendeu? Entendeu? E é muito louco, tipo, a galera falando, ai, não usa ela como fonte. Igual a Isadora falou, a gente não usa como fonte pra fato, porque os fatos estão aí pra qualquer pessoa pegar. Você e eu não sou mais importante que você, nem Isadora. A gente já tem um canal no YouTube, mas você pode também pesquisar por você mesmo e ver o que foi fato, o que aconteceu no processo, o que tá acontecendo realmente perante a mídia jornalística, e o que é realmente mais especulação. Só que isso não muda o fato de que todas as especulações vão entrar numa coisa só, já que todos ao redor têm algum tipo de ligação com coisas que já eram dores em fandoms, em
artistas antes. É só isso. Ninguém está dizendo que, de fato, o Uncle Ron foi morto por alguém que deu a ele um shot de pneumonia. Ninguém tá afirmando nada disso. A gente já tá levantando que, tipo, meu Deus, tantas pessoas em volta desse cara aqui, todas partiram da mesma forma. É só isso que está sendo feito. Então agora a gente vai falar algumas coisas que a Jaguar Wright levantou esse último tempo, falando dessa coisa de pneumonia. They said he died from that pneumonia. You know, just like Kim, just like Brittany Murphy. That pneumonia ain't no joke. Every time somebody get to telling the truth about someone, whoever's been lying, they just say a little prayer and then the pneumonia come. E levantando mortes também de outras pessoas, como por exemplo do Aaron Carter, todo mundo sabe, né? O irmão do Nick Carter, o membro do Backstreet Boys, e que ao final da vida enfrentando muitos problemas de saúde mental, abuso de substâncias, acabou falecendo aos 34 anos, alguns anos atrás. Ele tinha uma relação de amor e ódio com o irmão, foi apadrinhado por ele, teve sua carreira na indústria, perdeu sua carreira na indústria por causa de, obviamente, problemas com substância. Só que ao final ele tava pedindo ajuda, uma ajuda que infelizmente não veio, e aparentemente ele morreu de overdose, assim como um Liam Payne da vida. Os struggles, né, a luta do Liam Payne não era tão pública. Ele vinha falando que ele escondia muito bem, e de fato o Liam escondia muito melhor que o Aaron. Acho que ninguém imaginava até onde corria a dependência química do Liam Payne, porque ele se apresentava, pelo menos em público, de uma forma muito mais saudável do que o Aaron conseguia. Mas a Jaguar Wright levanta esses pontos, a gente vai reagir a alguns clipes aqui pra vocês. Nick's brother Aaron Carter. Right. A lot of people keep forgetting Aaron Carter was begging for help, begging for independent financing, begging for security. He made it very clear Sony was out to get him, just like Michael Jackson told him they would be. And right around that time, his brother had just been accused of one of the girls from making the band, Diddy's entity. And they were trying to make all of that go away. And Aaron called his brother out. And then the next thing you know, he said, if anything happens to me, I did not do this to myself. And then he was gone, and they said he took his own life, just like they're saying about Liam Payne. Why doesn't anyone want to see the same thing happening over and over and over again? I'm surprised they didn't try to say that Liam got that pneumonia, but you know, he went over that balcony. But the thing is, they say he went on his own. But there's two other things that I considered as I speculate. And this is all my speculation. None of this is true yet. But what if somebody told him he had to jump off? What if he would have rather jumped and be out? Or maybe imminent danger was there. And It's that alleged was that the only escape. Right. It's alleged that he had Tootsie. No, that's not alleged. That is a fact. There, Rook. It was found in his system in his autopsy. That's not alleged. What is his ties to Diddy? All of those kids from that era, even the British bands, they all partied with Diddy. E é muito interessante, gente, tipo assim, essa coisa da cocaína rosa. Por que a galera tá fazendo essas ligações? As teorias principais sobre a morte do Liam ter, querendo alguma ligação talvez com o Diddy, é muito por esse caminho da cocaína rosa, porque é uma substância que já foi proibida há muitas e muitas décadas atrás, que é uma substância muito forte, que é uma substância que foi criada também em laboratório, que era uma das favoritas usadas pelo Diddy nas suas freak-offs, entendeu? Ele adorava a tal da cocaína rosa. E ele facilitava para as pessoas, os seus chegados mais próximos a encontrar fornecedores de cocaína rosa. Hoje não é um produto que você acha no mercado com muita facilidade, você tem que ter conexões. Exato. E quando a gente tá falando das mortes do Aaron Carter e do Liam Payne, por exemplo, a própria mulher do Aaron Carter na época fala que acha que as investigações em volta da morte dele não foram bem feitas, que ela não acredita na autópsia, ela não acha que ele tirou a própria vida e acredita que, tipo, mais coisas deveriam ter sido olhadas a fundo. É só isso que eu queria levantar? É só isso que eu queria levantar. A morte do Tupac, mal investigada. Do Big, não foi investigada. A da Lia, mal investigada. A da Left Eye, mal investigada. A do Michael foi meio mal investigada. A da Whitney foi mal investigada. A do Aaron Carter, a mulher dele, esposa dele,
mal investigada, de tantas pessoas, agora até saindo desse reino aí de coisa do Diddy, mas olhando pra outros crimes, tipo Jeffrey Epstein e tal, muitas pessoas falam sobre a morte da Diane, talvez tá ligada, a morte não só da Diana, mas como do Avicii, a gente já fez vídeos disso aqui no canal, todas mortes mal investigadas. Muito interessante, né? E a gente tá acompanhando agora as investigações da morte do Liam, e muitas pessoas estão sendo investigadas, tipo funcionários do hotel, pessoas que estavam próximas a ele, que poderiam ter facilitado ou entregado pra ele essas drogas que ele havia usado. Então está em investigação ainda, né? Não é um caso fechado, mas será que vai ser uma investigação bem feita mesmo? E esse que é meu ponto, tipo assim, quando a gente tá falando de um crime, sabe, é muito interessante, porque, por exemplo, na época da Boate Kiss, eu vou dar um exemplo da Boate Kiss, porque eu e a Isadora, a gente ficou, tipo, muito viciada na época, tudo que saía de documentário, série, vídeos no YouTube, a gente via. Um crime, quando ele é cometido, ele pode ter mais de um réu, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que facilitou uma pessoa de conseguir uma arma, a pessoa que negligenciou, por exemplo, no caso da Boate Kiss, tá, tem um dos réus, que é o cara lá que acendeu, por exemplo, o fogo de artifício, mas tem a imperícia do dono do estabelecimento que colocou ali uma espuma inflamável no teto da boate. Tem várias coisas. Ninguém está falando que o Liam não morreu por causa do abuso de substância, que ele não pulou porque ele estava tendo um surto psicótico. Enfim, ninguém está falando de fato o que aconteceu ali. Igual o negócio da Lia. De fato, a gente consegue explicar. Tem vídeos maravilhosos na internet explicando por que o avião caiu. Não é sobre isso. O que a gente fala que é mal investigado é porque por que ela entrou nesse avião ainda no Lenny Kravitz? Por que ainda tem ainda whistleblowers, crianças que falaram ela foi carregada inconsciente e nada foi investigado por causa... Gente, são alegações muito sérias. Então a gente não tá falando que foi o Diddy, ele tá preso, ninguém empurrou o Liam numa bancada. Ninguém tá falando isso, sabe? É só porque quem trouxe essas coisas? Quem facilitou ele de chegar nessa cocaína rosa? Tem vários tipos de réu dentro de uma só situação de uma morte tão sanguinária, tão trágica assim, entendeu? E mesmo que não tenha nenhuma ligação com o Diddy, tipo, quem que entregou essas drogas pra ele? Sabendo o momento que ele tava, sabendo essa vulnerabilidade de tudo que ele tava passando. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas de alguma forma, gente. Eu acho que ninguém chega nesse lugar, assim, vias de fato, a pessoa perdeu a vida. Até o Big falava isso, tipo, gente, eu tinha problemas com o Pac, mas eu gostava do cara e eu nunca ia desejar morte pra ele, porque não tem volta disso. A gente tá falando de uma coisa que é irreversível. Quase nada no mundo é reversível, mas isso é a morte. Então, é óbvio que mais pessoas têm que ser subjugadas e a justiça tem que ir atrás. Mas será que eles vão? É que fica a pergunta, né? Ninguém tá aqui querendo sensacionalizar esse caso. A gente só tá querendo, tipo assim, velho, essas pessoas aí que dão tanto da vida delas por nós, elas não podem ser tratadas como subproduto. E perdeu a vida porque todo famoso é fudido e foda-se. Não, velho, tem que ter repercussão pra essas pessoas que estão por trás dessas coisas, sabe? Exato. No corpo do Liam, a autópsia mostra que ele tinha vários tipos de droga no organismo e quando ele pulou, ele nem tentou se defender de tanto que ele estava inebriado pelas substâncias. Ele estava parcialmente ou totalmente inconsciente quando ele caiu. Quem que facilitou isso pra ele? Como é que ele conseguiu chegar com essas drogas nesse país? Porque tem várias... Você tá entendendo? É completamente surreal. A gente precisa chegar no fundo dessa história, gente. E de várias outras histórias. Eu acho que o negócio do caso Diddy é muito além do Diddy. É como a gente trata celebridades ponta. É como essas pessoas viram subprodutos de uma ordem de pessoas que são abutres em cima desses jovens talentos. Olha, é muito além. Por isso que a gente tem que especular, sim. Porque foi especulação que deu a liberdade pra Britney Spears. Porque tem várias teorias da conspiração que chegaram aí no fundo e a gente, meu Deus, a gente conseguiu melhorias pras pessoas. Foi uma grande especulação que prendeu o R. Kelly. E foi uma grande especulação de 30 anos de piadinhas na internet que chegou agora e fez o Diddy cair. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que olhar mais a fundo, a gente tem que especular. São coisas que a gente tem que falar. Enfim, o que vocês acham sobre isso? A gente quer saber a opinião de vocês aqui embaixo. Comenta aqui e vai se inscrever no canal se você não é inscrito. Dá like nesse vídeo, compartilha pra alguém também que se interesse. Vai seguir a gente nas redes sociais e tudo sempre. Tudo sempre. Um beijo. Tchau.